Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui única e exclusivamente para contar para os irmãos o que eu entendi do texto. Ele veio para os excluídos. Esse texto foi escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho. Eu não escrevi. Então, irmãos, esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou ler o texto do pastor Farley e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, a gente pode começar orando. Senhor Jesus, nós pedimos em teu nome que tu nos abençoes para que a gente possa entender que o Senhor está sempre disponível para todas as pessoas e que o Senhor não faz acepção de pessoas, e é assim que nós temos que agir também. Perdoa-nos, ajuda-nos em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. E é relativamente pequeno, então, o nosso texto. E diz assim, olha... Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Amém? Bom, irmãos, esse texto tem uma frase muito conhecida, né? Na versão de Almeida, que é esse versículo 13 que o pastor Farley Monteiro Filho escolheu como o nosso texto, nosso versículo-chave, que diz assim: vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Bom, é aquele texto de Almeida, né, que diz assim: misericórdia quero e não sacrifícios. Então, assim, o nosso texto aqui, escrito pelo pastor Farley, diz que sempre chamou a atenção a esse pastor que escreveu esse texto, a maneira como Mateus demonstra a humanidade, a humildade e o amor de Jesus através de relatos como este. Então, assim, é muito retratado Jesus homem, né? Como ele podia sentir os mesmos sentimentos que nós e demonstrar essa humanidade. E como ele podia demonstrar e ensinar como era ser humilde. Então, um judeu somente convidaria alguém para sentar-se em torno da mesa se conhecesse bem aquela pessoa, por causa dos riscos que corria de se tornar cerimonialmente impuro por compartilhar uma refeição. Então, assim, os judeus tinham uma série de regras, e então a questão de lavar as mãos, a comida kosher, não comiam porco, tinham aquelas animais que eram considerados impuros, enfim, uma série de regras que estavam escritas na Torá, que se as pessoas fizessem, elas poderiam se tornar impuras. E, obviamente, quando uma pessoa ela tinha contato com outra que fosse impura, ela automaticamente ela se tornaria impura também. Então, ela ia ter que passar por um processo, se afastar por um tempo, até se purificar. Então, assim, os judeus, até por
uma precaução, eles não chamavam para casa dele para almoçar, jantar com eles, qualquer um, né? Porque vai que a pessoa estava com um problema, vai que ela estava com mofo na casa, qualquer coisa que a lei condenasse como impuro, automaticamente ele se transformaria também em impuro e estaria em pecado. Então, assim, para compartilhar uma refeição com alguém, o judeu realmente precisava conhecer aquela pessoa. Não era qualquer um. Então, poder participar da mesa significava ter acesso à vida um do outro. Então, quando um judeu convidava o outro para vir fazer uma refeição na sua casa, ele tinha que ter certeza de que aquela pessoa não traria problemas para ele, de nenhuma ordem, né? Porque a conduta daquela pessoa deveria ser uma conduta conforme as leis mosaicas, a tradição, enfim. Então, sendo assim, um bom e prudente judeu só se sentava à mesa com um grupo seleto, formado por pessoas boas e justas. Então, se ele achava que era um pecador, um publicano, ele não ia chamar para a mesa dele. Então, Jesus, o que ele faz? Ele bagunçou toda essa regra, essa tradição, porque ele desconstruiu essa visão. Então, ele deixou bem claro que ele veio justamente para aquelas pessoas que eram excluídas, para aquelas pessoas que não teriam nenhum convite para se sentar à mesa com um judeu. Por isso, Jesus Cristo insistia em colocar-se junto aos pobres e marginalizados, convidando-os à mesa. Então, para além de Jesus insistir nisso, ele contava muitas parábolas, muitas histórias e dava muitos exemplos de como as pessoas excluídas, elas eram bem-vindas na vida dele. Como a mulher samaritana, como aquele homem que fez um banquete, convidou muitas pessoas e ninguém foi, e ele mandou os empregados sair pela rua e trazer os mancos, os cegos, os coxos, qualquer um, para sua festa do banquete. Então, Jesus ele insistia nisso, porque ele queria que os excluídos tivessem um lugar à sua mesa. Então, por isso, Jesus ele insistia em colocar-se junto aos pobres e marginalizados. Então, com esse gesto, ele estava convidando todos os homens, os que ele considerava puro e os que eram impuros, para terem acesso à sua vida, para a novidade que ele veio comunicar e partilhar. Então, Jesus deixou bem claro que todos aqueles que aceitassem o seu convite eram bem-vindos. Então, assim, ele veio para mostrar a todo mundo a salvação. Ele veio para morrer por todo mundo. Ele veio para ensinar a sua palavra a todos e convidar a todos. Então, tanto naquela época como hoje, Jesus convida a todos nós que estamos em pecados, excluídos, marginalizados. Então, a pessoa aceita o convite se quiser. Então, naquela época especificamente, o que Jesus estava ensinando é que a gente tem sim que dar atenção para as pessoas que são excluídas. Então com esse gesto ele estava convidando todo homem, puro ou impuro, para ter acesso à sua vida, para a novidade que ele veio comunicar e partilhar, imaginando o que sentiam o coração daquelas pessoas marginalizadas e impedidas quando ouviam o Filho de Deus dizer: vamos sentar, vem aqui, eu vou dar um lugar para vocês na minha mesa. Nossa, devia ser uma coisa sensacional, porque até hoje a gente recebe o convite de Jesus, né? Primeiro para que nós aceitemos o seu sacrifício e tudo que ele fez por nós, mas a cada dia Jesus nos convida a ser pessoas melhores. A cada dia ele diz: venha, sente-se. E quando nós o recebemos, nós também somos convidados a participar da mesa da misericórdia, que é a ceia do Senhor. Nossa, então são muitos privilégios, né? Então Jesus nos ensinava desde aquela época que o nosso dever é acolher todas as pessoas. Ele estava nos dando exemplo. Então,
O texto aqui diz: e você? Você já participou da mesa do Senhor? Você tem investido em relacionamentos intencionais com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que, através do sentar-se à mesa, vidas sejam transformadas através de você e do seu testemunho? Então, muitas vezes, nós deixamos de convidar uma pessoa, nós deixamos de abraçar uma pessoa, nós deixamos de convidar essa pessoa intencionalmente para que ela faça parte da mesa, da palavra, do amor de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos nos colocar à disposição de todas as pessoas, mesmo aquelas que são as marginalizadas, né? Tantas pessoas hoje são marginalizadas por vários motivos: credo, raça, cor, gênero, enfim, por tantos motivos as pessoas são marginalizadas, porque elas são pobres ou porque não transitam bem na nossa sociedade como a maioria transita. Então a gente muitas vezes se afasta dessas pessoas e finge que elas não existem. Não é isso que Jesus Cristo está nos dizendo. Então o exemplo de Jesus é que a gente possa intencionalmente trazer essas pessoas para o convívio da nossa vida, para que a gente possa mostrar às pessoas excluídas que Jesus veio para salvá-las também. Bom, o nosso manancial termina assim, dizendo que enquanto os judeus excluíam, Jesus incluía. Então a gente tem que pensar a quem nós temos imitado. Então nós vamos incluir pessoas para mostrar para elas o reino de Deus, ou vamos excluí-las? Porque afinal de contas a gente se acha a última bolacha do pacote e não quer se misturar. Essa é a reflexão de hoje. Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, com o meu abraço de ursa e, lógico, com a palavra-chave que é saudades.